Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas fará o Senhor. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Você ainda não sabe, mas Jesus tem um plano. Como assim Jesus tem um plano? Marta e Maria não sabiam, mas Jesus tinha um plano. Um plano de ressurreição. Marta e Maria não sabiam desse plano, nem Lázaro. Sabia que Jesus podia ajudá-los. E por isso que ela envia ali, né? A família que Jesus ama, envia ali um recado, porque sabia, Jesus pode nos ajudar. Jesus pode nos ajudar. Deus também diz para mim e para você que Ele tem um futuro para mim e para você. E nós leremos estas palavras, as palavras de Deus. Bom dia, povo de Deus. Deus tem falado sobre ressurreição. E eu sei que não só eu, mas há muitas coisas na nossa vida nesse mundo que foram enterradas, mas que o nosso Deus tem poder para ressuscitar. Então, quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Então saiba, Jesus tem um plano. E este plano é bom, este plano é perfeito, este plano é agradável. Você tem chorado, você tem se afligido, porque é um cenário de dor, é um luto. E o luto aqui pode ser físico, pode ser uma perda afetiva, pode ser algo que tem significado para você. É importante para você, é importante para Jesus. É importante para você, é importante para Jesus. Nós temos consciência de que Jesus, ele pode fazer esse milagre. Buscamos nele, cremos nele, esperamos nele, mas Lázaro morreu. Ele morreu, houve o sepultamento, mas Jesus, ele tinha um plano. Um plano que chegaria ao conhecimento de Marta e Maria. Jesus traz elas para o cenário, para reavivar o seu espírito, para crer que Jesus podia e quer mudar o cenário. Eu sou. Jesus se apresenta como eu sou, a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
a vida no ventre de Maria. O nosso Deus é o Deus que gera, o nosso Deus é o Deus que traz coisas novas, mas o nosso Deus também é ressurreição. Ressurreição. Ressurgir das cinzas, levantar das cinzas, levantar do chão, levantar das ruínas, tirar das ruínas. O nosso Deus, ele é vida e é ressurreição. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 10, aleluias. O Senhor diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, era o tempo, irmãos, que eles passariam naquele cativeiro. Porque entenda, por mais que eu e você vá parar em uma situação onde somos impotentes, irmãos, aqui eles não tinham como sair sozinhos daquela situação. Deus proveria salvação. É o que nós temos falado ultimamente, para que tenhamos consciência do poder de Deus. Venhamos juntos passar pelos processos, porque eu sempre dou o testemunho que várias pessoas que não me conhecem, mas que falavam as palavras de Deus, nem sabiam, mas estavam junto comigo passando pelos processos, porque eram fontes de Deus, aonde liberavam água viva, aonde liberavam a palavra de Deus. Como é importante essa nossa missão de profetas de Deus e não de Baal, que fala a verdade, que muda a vida de pessoas, que leva pessoas a arrependimentos, a se converter dos maus caminhos. Porque falamos daquilo que ouvimos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela o que ouviu de Deus. Somos transmissores, fontes que fluímos das palavras de Deus, que vai levantar pessoas, que vai ajudar pessoas, que vai movimentar pessoas no dia mau, no dia de luto, no dia de perda, no dia do abandono, no dia que descobrem traição, no dia que... no dia mau. Somos fonte. A palavra de Deus mantém as pessoas vivas, com esperança, esperando a mudança de cativeiro, de sorte. Entenda, quando eu olho para a palavra de Deus, que ele me levou a ler da Babilônia, irmãos, quando chega o tempo de sair do cativeiro, Deus derruba a Babilônia, Deus tira a pedra, Deus envia anjo, Deus ressuscita morto, mas quando chega o tempo de sair, ele movimenta todo o físico para tirar eu e você do cativeiro, da situação difícil. Ele proveu a salvação para o seu povo. Ele incitou as nações ao redor. Ele trouxe uma palavra de peso para a Babilônia, e qual a Babilônia não se levantaria mais. O seu povo foi parar ali e tinha esse tempo, mas eles tinham uma promessa de sair e voltar. Eles tinham uma promessa de sair e voltar. Deus castigaria a Babilônia por tudo que fez ao seu templo. Porque Deus não esqueceu das obras da maldade. Deus não esqueceu das dores que enfrentamos e que passamos. É por isso que é importante saber o que estamos semeando. Porque chegaria o tempo, porque chegou, né? A Babilônia estava lá no passado. Chegou na Babilônia a colheita pelo que ela atraiu. Ela atraiu o mal. Ela atraiu o mal.
por causa dos seus pecados, diz as palavras de Deus. Sempre chega o tempo da colheita. Sempre chega a chuva de Deus. Falamos no vídeo passado sobre o que Jezabel atraiu. Ela atraiu o espírito da morte, porque ela matou muitas pessoas. A morte também alcançou Acabe. Ele foi ferido e também foi morto. Ofne e Finéias também teve a sua vida tirada, porque zombou daquilo que é sagrado para Deus. Colocou a mão, roubou, meteu a mão, tinha práticas imorais. E chegou o tempo em que Deus tinha anunciado o que ia acontecer e tinha chegado o tempo do cumprimento daquelas palavras. Deus não é mau, mas esses seres humanos que acabamos de falar escolheram pecar, escolheram uma vida de maldade e colheram aquilo pelo qual semearam. Então a palavra de Deus, esse povo que está na Babilônia, eles obedeceram a Deus. Eles se colocaram debaixo dessa palavra. Eles não se colocaram como resistência. Teve outros que se colocaram como resistência, incitaram a multidão. Muitos morreram porque continuaram com o espírito de rebelião. Esses não, se entregaram, sem se importar com a vergonha, porque passaram por vergonha, porque perderam a cidade foi invadida, perdeu a estabilidade, então foi um horror total. Mas eles tinham uma promessa de um futuro, e essa promessa de futuro é chegado o tempo de cumprir, diz o Senhor. Deus, ele tem um futuro para mim e para você. A gente pensa, estamos parados. A gente pensa, nada vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, ele move o físico para cumprir o que saiu da sua boca. Quando chegou o terceiro dia, quando chegou o quarto dia, Lázaro saiu do túmulo. Jesus não estava no túmulo, porque quando chega o tempo de Deus cumprir, o físico, ele não retém o que é meu e o que é seu. O físico, ele não retém o que é meu e o que é seu. Eu e você temos apresentado em orações e em súplicas. Temos gerado em oração para com Deus. E essa oração específica, Ana, se tornará físico. Quando Ana está no templo, ela está orando. Ela está orando, ela está gerando, ela está conversando com Deus. E então, aquela oração se tornaria físico. Aquela oração iria na área exata que Ana orou. Eucana lembrou de Ana, teve relações com Ana e Ana começou a gerar. Veja, Deus usa pessoas humanas para cumprir o seu propósito no físico também. Para cumprir a sua vontade no físico também. Deus usou Ciro, onde ele diz, ele não me conhece. Deus usou a Babilônia. Deus chamou Nabucodonosor, meu servo. Como? Existem pessoas sendo usadas que nem conhecem, adoram outros deuses para ser bênção. Na minha vida e na sua, irmão. Saia da caixa. É Deus que está no controle. O homem de si, o homem carnal, o homem de si não faz nada se Deus não lhe der ordem. Como minha irmã Elane pregou. Deus deu ordem aos corvos, não dá ordem a homens. O nosso Deus é soberano. Quando ele tira a proteção, a Babilônia pode ser a estrutura mais poderosa que existir no físico, irmãos. Ninguém para os gafanhotos quando Deus autoriza eles a avançar. É o que diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês. Estou lendo na versão de hoje.
e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse aos discípulos que ia até Lázaro. Ninguém sabia, mas Jesus já estava a caminho do milagre para desenterrar o morto e dar vida àquilo que morreu. Veja. Aleluia e glória a Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Olha o que Deus está dizendo. Eu afirmo a vocês que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta. Eles voltariam à pátria. Eu os ajuntarei. Eles estavam espalhados de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, ó. E levarei vocês de volta. É Deus levando, é Deus pegando na mão, é Deus provendo salvação, é Deus mudando o cativeiro, é Deus mudando o cenário, é Deus ressuscitando aquilo que está morto, aquilo que foi enterrado, aquilo que foi cancelado, aquilo que foi anulado. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Deus os traria de volta, os tiraria daquela terra. Eu peguei até um caderno meu. Para você ver. Veja, esse é um dos cadernos que eu tenho, onde eu sempre anotava aquilo que Deus falava comigo e as suas promessas, as suas palavras. Hoje eu tenho algo digital que vai fazer eu botar em pastas, né? Que vai facilitar. Por isso que eu indiquei a você que tem o hábito de escrever, de anotar, que em nome de Jesus Deus te levante para escrever livros. Profetizo sobre a tua vida. Então, vai facilitar a sua vida esse material tecnológico para você fluir no Espírito, escrever tudo que o Espírito Santo, ele fala. Saiam da caixinha, irmãos. Tem coisa que vem para facilitar e tem que haver o equilíbrio no uso. Tem pessoas que não têm equilíbrio na comida, tem pessoas que também não têm equilíbrio na tecnologia, mas não é sobre os outros, é sobre nós. Certo? Então, saiam da caixinha. Tem coisas que facilitam muito. Sim, por isso que eu falei Veja essa promessa. Em Deuteronômio, eu peguei como exemplo, né? Quando Deus ele ressuscita em nós, ele traz para nossa consciência aquilo que ele falou. Deuteronômio 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E aí eu coloquei, o medo não pode ser o meu Senhor. Que são cartinhas, ó, do Pai para mim, que eu poderia ler para vocês.
Aleluia, glória a Deus. Que você tenha esse hábito de anotar aquilo que o Pai fala. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra do Senhor vem nos falar lá em Daniel 5:11. Achará nela luz, inteligência e sabedoria. 12. Achará em você um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando os sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Um espírito excelente de Deus, o Espírito Santo. E aqui tem várias promessas. Isaías também 49. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é minha serva, em que mostrarei o meu esplendor. Sou sua serva para restaurar e para trazer de volta os que ele guardou. Eu coloquei aqui como propósito. Fará de mim uma luz para os gentios. Levarei a salvação dele até os confins da terra. Então, para você ver, tem vários. Tem tanto oração como várias escritas, ó, daquilo que Deus falou. Então, traga à memória aquilo que Deus, Ele falou sobre você. É muito bom nós recapitularmos aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque sempre é chegado o tempo, né? Quando é chegado o tempo assim, eu percebo que Ele sempre traz à nossa consciência qual é a palavra que está se cumprindo naquele momento. A palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 58, verso 12, em cima dos alicerces antigos. Veja, irmãos, quando eu estava já no início, o Espírito Santo falou, quando eu falava de Ana. Eli julgou o comportamento de Ana. E Isaías 11 nos fala sobre nós não fazermos julgamentos baseado na nossa visão e naquilo que nós ouvimos. Na versão de hoje diz assim: porque já é a terceira vez que o Espírito Santo ele fala. Sabe, por mais que eu tenho isso comigo, por mais que eu tenha uma vida com Deus, uma experiência com Deus, eu não posso fazer julgamento baseado na minha visão, porque aquilo que está na minha visão, o cérebro vai puxar o que eu tenho de conhecimento, vai trazer uma percepção, e nós verdadeiramente, a palavra de Deus nos aconselha, não podemos fazer julgamentos assim, com o entendimento humano, da visão humana. Como no Rei Xerxes, lembra que Amã trouxe uma inverdade para os seus ouvidos? Pronto. Então a gente anda no conselho do Espírito Santo, no entendimento do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo de Deus, que é o que nos diz Isaías 11. Eu vou ler na amplificada, que diz assim, Isaías 11, verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. O que repousa sobre ele? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele se
deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos abrir lá em João. Deixa eu só pegar aqui algo para mim e você. O versículo onde fala sobre o Espírito que estava sobre Daniel, na amplificada é Daniel, capítulo 5, e o verso 12. Porque achou-se neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel, ele é chamado aqui, né? Ele vai ser solicitado para, diante de um acontecimento, de alguém que ali pega os utensílios do templo e no verso 11, é o cachorro, desculpa, diante do banquete de Belsazar, ele comete ali os comportamentos, ele pega utensílios sagrados que Deus permitiu que a Babilônia levasse, quando inclusive foi levando ali os jovens de boa aparência, em Daniel 1. Então há um acontecimento dentro daquela festa, daquele ambiente, que Deus não se agrada. Então Deus vem o pesar na balança, ele vai perder o que ele tinha, ou ele atraiu aquele mal, e aí é falado a ele para que aquele enigma, né, que uma mão começa a escrever na parede, e ele fica falando com as minhas palavras, perturbado, sem entender. E ali Daniel, ele é lembrado de que há um espírito excelente nele, e ele é chamado para tentar, para dar a interpretação, só para você entender. Então, este espírito está sobre Daniel, para eu e você entender que somos seres humanos, e eu diria com as minhas palavras, dotados de dons, de especificidade, o nome tá difícil de sair. Temos coisas específicas que Deus ele nos dá para uso, para a glória do seu nome. Para que ele se torne conhecido nos ambientes. Para que, veja, vê-se em Daniel um espírito excelente dos deuses. É assim que eles veem em Daniel. E eles, dentro da Babilônia, através da vida de Daniel e dos 3 jovens, Deus ele se dá, ele é conhecido como um Deus poderoso. Então, Babilônia pode até ter os deuses deles. Mas no momento que vem a palavra, né, que pesa, o juízo, aonde vem ali a colheita da Babilônia, os deuses da Babilônia não manteriam a Babilônia em pé. Porque só o nosso Deus é Deus. Para a gente resumir, entender, e eu poder entrar aqui dentro da palavra de Deus, de João, capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Serei muito pontual naquilo que o Senhor falou. Então, Jesus, ele já tinha esse plano de ir até lá. Sendo que o dia que Jesus chegasse, era o dia que já tinha morte, teve enterro, teve tudo. E já cheirava mal, como a palavra de Deus vem nos dizer. Então, Jesus, em João capítulo 11, verso 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Eu gosto de frisar essas partes que geralmente não é muito falada nas pregações, e há muitas projeções nas pregações. A severidade que muitos dos pregadores tiveram lá na sua infância é muito sutil, mas há essa severidade
na própria fala daqueles que falam as palavras do Senhor. Reproduzem a voz do seu pai ou reproduzem a voz da sua mãe, reproduzem a voz de alguém. A voz, eu falo da entonação, eu falo, sabe? E claro que há uma transição. Deus não é como seu pai, Deus não é como sua mãe, Deus não é como as pessoas que tiveram comportamentos maus com você. Deus, ele é estável. No sentido que ele tem identidade estável, ele não oscila, ele não muda, ele não é como ser humano que dá uma palavra, volta atrás, que pode se entregar ao engano, à mentira. Não. Na verdade, estar em contato com a palavra de Deus, você vê um Deus paciente, um Deus que avisa, um Deus que diz assim, abandona, esse caminho é mau, você está atraindo o mal para você, não vá por aí. E aí nós vemos um povo que decidia perseverar na desobediência. E mesmo quando Deus ele coloca ali a Babilônia como um escape, como ele mesmo fala, né? Para que a vida deles fosse preservada, eles não morressem, eles tinham que se submeter àquele jugo. E assim a vida deles iriam se manter preservadas. Mas muitos se rebelaram contra essa palavra, perseveraram na sua própria vontade, nos próprios desígnios do coração, reis e várias pessoas e multidões, e morreram. Colocaram inocentes também, né? Tinha falsos profetas no meio, e aí tinha Jeremias, que sofria toda uma pressão psicológica, porque era ao contrário ao que os profetas de Baal falavam, que pregava que viria uma coisa boa, mas Jeremias estava pregando que viria desgraça, porque eles estavam se comportando mal, eles não estavam fazendo aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Então, Jeremias entrava em lixamento, em açoite, em poço, enfim, ele passou por muitas tempestades, Jeremias, porque ser profeta é uma missão muito linda, mas profeta não fala aquilo que ele quer falar. Ele fala o que Deus mandou falar. E Deus tanto pode falar para você que eu tenho um futuro, como ele pode também trazer uma palavra que, como chegou lá na vida de Jezabel, ela atraiu o espírito da morte. Então ela iria morrer. Então, tanto pode receber essa palavra de vida como a palavra de que vem a colheita. E a determinação é: acabou-se o tempo. Acabou o tempo de vida, te avisei para parar, tu não parou, entendeu? Então o profeta ele tem que ser fiel àquilo que Deus fala. E quando você vai falar alguém rebelde, alguém que não quer obedecer às palavras de Deus, aí essa pessoa tem essa capacidade, né, de chicotear, de colocar numa fornalha de fogo. É diferente de alguém que já está com o coração flexível, que a palavra pode não ser boa, mas que vai se colocar debaixo dela, que vai esperar no Senhor, que vai se entregar à Babilônia, mas não vai se revoltar contra Deus. É diferente. O profeta de Deus, ele enfrenta essas duas situações. Dá a palavra ao perverso e também dá a palavra, né? Aqueles que vão ouvir, vão acolher e vão praticar. Mas também dá a palavra àqueles que não vão ouvir, não vão praticar e ainda vão agir para nos matar. Tá entendendo como é? A vida de profeta é no meio de lobo. É todo dia no matadouro. Então eu gosto de ver essa parte porque, né? Deus, Jesus, mas ele sentia, a estrutura humana sente. Quando a gente vê o outro chorar, quando a gente vê o sonho do outro ser enterrado, quando a gente ouve uma notícia má, não tem como, você é dotado de emoções e de afetividade, você é um ser humano. Se o próprio Deus se ira, imagina eu e tu. Sabe o que eu acho legalzinho? É que na Bíblia só quem errou foi Davi, só quem errou foi Saul.
Porque na Bíblia a história deles são completa. Tem a parte que é a vacilona, como diz a minha irmã, mas tem a parte de redenção, de arrependimento, do que Deus fez, do poder de Deus. Tem a parte daqueles que não se arrependeram. Então é uma história completa. Ou seja, a história de todos eles mostra uma parte humana, uma parte que se tornou a partir da presença de Deus, da unção de Deus, conquistou, se tornou rainha, se tornou rei, se tornou manso, ou seja, uma unção de capacitação, a uma unção que Deus derrama, a poder que Deus derrama em cima dos seus escolhidos para ocuparem cargos e posições para a glória do seu nome. Como assim? Irmãos, eu sou usada como profeta de Deus, mas eu posso ter uma profissão. E nessa profissão ser usada como boca de Deus. Eu posso ser usada com ferramentas para ajudar pessoas no físico. Vamos dar um exemplo de um médico. Ele usa uma pessoa no físico, ele entende ali o corpo humano. E a palavra de Deus, ela vem nos falar do espiritual, mas a palavra de Deus também nos revela coisas do corpo humano que já foi anunciado antigamente. E quem começa a estudar, começa a ter clareza, pô, a palavra de Deus já fala isso. Aí diz, né, Freud falou. Mas Deus também falou que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então é algo que o ser humano observou, que o ser humano identificou no comportamento humano, mas que a palavra de Deus já fala. E que através da fala você vai ver rupturas nessa fala. No engasgar nessa fala. Em situações que essa pessoa não consegue falar, ou quando fala, mexe com as emoções, choras, as rupturas, os emaranhados, como me disse uma vez uma professora. Então, sim, através da fala e de outras coisas. Através dos comportamentos, de irritabilidade, de não querer mais cuidar de si mesmo, de não querer mais fazer coisas que antes tinha prazer, mas agora não tem mais prazer. Então, um ser humano que trabalha nessa área da mente e do comportamento humano, ele vai fazer essa análise. Que área está sendo afetada da sua cognição? Foi afetado na atenção, foi afetado no pensamento. A percepção está alterada. Olha o comportamento. Então, eles vão fazer teste e eles cuidam da parte que é física. Então, Deus ele pode sim te usar na profecia e te usar numa profissão territorial. Porque quando a gente chegar lá, não vai ter ala do médico, ala do psicólogo, ala dos pedreiros, ala... Não, é todo mundo igual. Como a minha irmã Elane falou muito bem hoje, eu sempre falo aqui no Restauração da Alma. São os homens que acham que é os seus diplomas, os seus carros e as suas contas. Mas a palavra de Deus me diz que a gente não é nada. Bora dar uma lidinha pra ver se a gente, eu diria, né, numa linguagem bem popular, como diz minha irmã, pra ver se a gente baixa a bola. Irmãos, a Babilônia foi usada por Deus de maneira poderosa, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim pra você, Jeremias, capítulo 51, verso 5. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. O verso 8 diz assim, que eu não lerei todo. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Como assim? Rica, podre de rica a Babilônia. Cheia de armamento, cheias de soldado. É porque não há barreiras quando Deus decide agir. Quando chega o tempo de tirar o seu povo do cativeiro, ele provê a salvação. Ele ungiu Ciro, ele capacitou Ciro, que ia coordenar
todo um plano, toda uma arquitetação que vinha dos pensamentos de Deus, que vinha dos pensamentos de Deus para um povo que Deus diz toda hora: eu amo este povo, é meu povo, eu amo este povo, é meu povo. Veja o que Deus está dizendo nesse verso 5 que eu acabei de ler com você. Lilian, por que você usa microfone? Sim, eu invisto no Restauração da Alma primeiro, porque eu creio no que Deus me entregou. Segundo, é mais audível e melhor para você o som. Terceiro, eu não preciso forçar tanta voz. Você tá vendo que eu tô rouca e ainda assim eu tô forçando porque o microfone ele tá distante. Porque eu já tenho uma voz alta. Então eu coloco ele um pouquinho distante, senão tu não vai aguentar aí. Deus me deu essa voz, querido. E eu glorifico a Ele por essa voz. Eu vou dar um testemunho aqui. Quantas vezes eu nem trouxe o fone. Eu tava que nem conseguia me levantar. Eu botava o fone. E as minhas irmãs, levanta! Em nome de Jesus, profetiza! Daqui a pouco eu orava: Senhor, eu preciso cuidar dos meus filhos. Daqui a pouco tava eu lavando um prato, varrendo casa, me movimentando e Deus me ajudando enquanto não mudava o cenário. Então deixa eu dar esse testemunho aqui, que era elas falando e eu botava o som bem alto no meu ouvido. E elas profetizando. Às vezes eu via um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Irmão, não tem como tu ficar em cima da cama, não. Depois de tu ouvir a palavra de Deus, tu fica, não. A depressão te deixa na cama. A ansiedade te coloca, o medo dentro da caverna. Mas a palavra de Deus te tira. E eu sou testemunha viva. A saúde que eu desfruto hoje é de confiança em Deus, é de dependência em Deus, é de palavra de Deus, não é de força humana, mas é que a palavra dele, meu Deus! Entende? Então olha o que ele está dizendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, Deus é soberano. Por mais que haja no físico julgamento errado de Roma com religiosos, tramas ocultas, manifestações físicas de seres humanos, o que Deus diz: eu sou todo-poderoso. Eu sou Senhor, ou seja, eu sou soberano. Eu destruo a arquitetação física e injusta sobre o meu povo. O povo escolhido, o povo que ele ama. Olha o que diz: eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o santo Deus de Israel. Então, de repente, a Babilônia caiu, ficou arrasada, chorem por ela. Arranjem remédio para as suas feridas e assim, talvez, elas sejam curadas. Verso 10. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim. O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos. Verso 13. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora. Mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Verso 17. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados. Os ídolos não iam salvar a Babilônia. Veja, o povo estava cercado pela Babilônia. Eles não poderiam sair sozinhos, mas Deus já estava arquitetando tudo, porque era o tempo de salvação e de mudança de cativeiro. Aí a palavra de Deus diz no verso 19:
O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Israel é escolhido para ser o seu povo. E ele tiraria o seu povo do poder da Babilônia. Então, verso 24. O celular está descarregando, talvez caia, tá, irmãos? O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então veja, essa palavra é bem grande, vai até o versículo 64. A palavra do Senhor diz assim, 56. Vieram para destruir Babilônia, os seus soldados são presos, e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar a Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. Irmãos, é um grande império que iria cair e o seu povo seria livre. Livre para voltar e reconstruir, para voltar à sua pátria e poder tirar ali a cidade, né, das ruínas, levantar os portões, como Neemias, para eu e você entender. Então não há situação que o nosso Deus não possa mudar. Lembrando que esses que estão no cativeiro, eles estavam debaixo de obediência. Eles não ofereceram resistência. Lembra que Davi não ofereceu resistência para aquilo que Deus traria? E depois Deus organizou todo aquele caos, né? Porque Absalão se levantou, sua filha Tamar sofreu uma violência, né? Física, psicológica. Eu fico a pensar, sabe, irmão? Naquele tempo, a mulher não era como hoje, eu e você. A mulher não tinha voz, enfim. Davi é rei. Então, ele manda chamá-la. O que acontece com Tamar, seu irmão tinha mais força do que ela. E Davi tinha mais força também do que Betseba. Então, nós vemos ali em Tamar que foi um estrupo, né? Mas se compararmos em questão de força, poder, vulnerabilidade, né, da mulher naqueles tempos, também foi uma violência. Como Betseba ia dizer não? Como ela iria sair daquela situação? Davi sendo rei, mais forte e mais poderoso, não é? Fazendo essa analogia, tendo essas duas comparações. E aí Absalão se levanta, Tamar também sofre uma violência. Veja quanta coisa ruim dentro do reinado de Davi. Uma dopamina rápida que não valeu a pena. Então, não aceite dopaminas rápidas, mas espere no Senhor. Se quer mais, Deus disse para Davi, peça mais. Se é pouco que eu estou te dando, peça mais que eu vou te dar. Só não pegue, irmão, aquilo que não é seu. Cobiça
não é de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.